O meu palpite era pênaltis. E aí o Cássio cataria 2, na dúvida. Não precisou. Muito por mérito do Corinthians, fazendo uma das suas melhores e mais consistentes exibições na temporada. O Atlético Goianiense não conseguiu jogar bem fora, como já havia jogado na Sul-Americana contra o Nacional no Uruguai, como jogou muito bem. Não foi a casa do Dragão, sem fazer nenhuma alusão àquela minissérie que é o spin-off do Game of Thrones, que vai entrar agora no ar no domingo e tal. Mas foi uma ótima atuação do Corinthians, uma partida que você vê quanta falta faz o Renato Augusto ao Corinthians, né? Mesmo ainda longe da forma ideal, como ele se movimenta, como ele dá opção. Foi uma partida legal do Roger Guedes com e sem a bola, o que também facilitou o trabalho do Yuri Alberto, faz com que eles possam jogar mais vezes. E acho até que no momento atual, o Roger Guedes não só herdou o número da camisa, mas pode herdar algumas das funções com outras características do William. O Yuri Alberto fazendo o tal do hat-trick perfeito, né? Que é um gol de canhota, um de pé direito, outro de cabeça, gols muito importantes, bonitos, como o primeiro do Gil, a lei do ex de novo entrando em campo, e a lei do mandante, ainda mais na Neoquímica Arena, fazendo bonito. Foi 4-0, numa noite de espírito corintiano, do espírito da raiz do Parque São Jorge, daquele lindo estado de espírito por uso campeão ou campeão corintiano do Pacaembu, tantas festas no Morumbi, e agora uma festa muito bonita para começo, para o meio e para o final em Itaquera. Foi legal, foi 4-0, 4-1, eu tô toda hora esquecendo, acabei de, no Morning Show falar que era 4-0, eu tô esquecendo, aliás, um belo gol do Dragão, diga-se. Do Rato, né? O Wellington Rato. Muito bonito. E você esperava essa classificação do Corinthians no tempo normal, nos 90 minutos? Boa tarde, Pedro, Maldo, Bruno, professor Vanderlei, a todos. Pilhado também, tem que dar uma boa tarde também. Pilhado. Isso aí deixa ele longe. Que é isso, Chico. A gente fala mal dele pelas costas. Não esperava não, eu esperava que fosse nos pênaltis, né? Até os mais otimistas corintianos não esperavam uma partida, acho que foi a melhor partida do ano do Corinthians, né? Mês 8. Estamos aí em agosto, ficamos agosto de Deus para ver uma bela partida. Boa. Foi a melhor mesmo. Ninguém esperava. Com 7 minutos de jogo, o Corinthians já tinha chutado 2 bolas ao gol, coisa que ficou um tempão aí sem fazer isso. Roger Guedes finalizando, Yuri Alberto, né? Os dois jogaram muito mesmo. O Corinthians no coletivo foi muito bom e no individual também. Né, o próprio Renato Augusto dando 3 assistências, Gil muito bem, Balbuena. Quer dizer, as cobras com veneno, o Vitor Pereira não inventou, botou todo mundo rendeu o suficiente. Não se esperava que o Corinthians fizesse uma grande partida, mas eu esperava que fosse assim também, que deu mal. 2-0 e vai para os pênaltis, 3-1 vai para os pênaltis, Cássio sai como herói, mas foi bem diferente. 3 gols do Yuri Alberto, jogando muito, né? E agora aí tá na semifinal, né? Contra o Fluminense, que também passou do outro lado, e acalmou. Não subiu aquela fumaça preta para dizer que é o novo Papa. Continua o Vitor Pereira, tranquilo. Poderia a fumaça preta não anuncia, só a fumaça branca. A branca, então, pronto. A branca. Então continua o mesmo Papa aí. E na verdade essa preta é cada vez mais cinza nos últimos anos, né, Vanderlei? O pessoal até tem, algumas vezes fala, pô, é branca, é cinza. Mas foi uma bela partida do Corinthians, né? Ninguém esperava, jogou muito. E aí, no finalzinho, ainda correu um risco, assim, ó. Eu tava descendo, foi com você, Pedro, que eu tava falando. Ontem eu falei com o Bruno, eu falei, você vê como é o futebol, professor? 4-0 tranquilo. Aí o Rato faz 4-1, faltam 5 minutos. Teve 2 bolas paradas, o Cássio largou e saiu, depois pegou. Se escapa faz o pênalti, vamos por 4-2. Vai pros pênaltis e perde. Tudo hoje aqui dá uma merda, tudo era ruim. O futebol proporciona isso. Claro. E o Corinthians fez uma bela partida. Poderia ter tomado o segundo gol. Quer dizer, classificou, dá tranquilidade, entra o quê? 8 milhões? 8 milhões 8 milhões também, então, bom pro clube. Muito bom. Quesito esportivo, financeiro, excelente para o Corinthians. 4-1, Yuri Alberto finalmente desencantou. Importante para dar confiança. Como foi que você, Vanderlei Nogueira, viu essa vitória do Corinthians em Itaquera? Vitória importante. Corinthians não vem em boa fase, ainda mais nos termos de produção ofensiva, né? Fez 4 gols ontem, acho que ninguém esperava. Como é que você viu essa classificação do Timão, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Olha, era uma missão quase impossível. Acho que todo mundo falou isso, né? Até os mais apaixonados torcedores, pelas redes sociais, que a gente costuma até servir como, em alguns momentos, como monitoramento. A palavra fé, esperança, o Corinthians pode ressurgir. Era esse o discurso. E era uma missão muito difícil mesmo. O Corinthians fez até determinado ponto com folga, depois aconteceu o gol e o Vampeta acabou de destacar aqui. Se acontece mais alguma coisa, pode complicar tudo para a vida do Corinthians. Mas o Vitor Pereira colocou a cavalaria
Isso foi muito dito nos últimos dias, 10, 15 dias. Tem que usar todo mundo, não poupa todo mundo, coloca a turma para jogar porque é importante. Contra o Palmeiras a mesma coisa. Todo mundo falou, quase todo mundo. Poucos concordaram com esse negócio de poupar. Era um momento emergencial, importante, jogos importantes para o Corinthians, devia entrar com a sua principal força. Todas as partidas, nessa sequência que ele teve, até o jogo de ontem. Ah, mas e se estoura? Estoura, pode subir o degrau, pode estourar, pode jogar parte do jogo, mas sempre começar com aquilo que ele tem de melhor em termos de qualidade. Não sei se em termos físicos, é uma outra conversa. Foi o que ele fez ontem, colocou o Balbuena, colocou o Gil, colocou o Roger, Yuri, parece que dá para jogar. Né? Todo mundo. Dá para jogar os dois juntos? Quebrou essa coisa, né? Roger, todo mundo junto, não dá? E outra coisa, o Corinthians não tinha alternativa. Ele já entrou tomando uma cacetada de 2-0. A única esperança que tinha é partir para cima. E teve sucesso, fez 4 gols, ótimo, bom, muito bom. O Corinthians conseguiu. Qual é o resumo da história? Construiu um capítulo histórico na sua caminhada, na sua existência. É isso. Pode colocar naquele pacotão de jogos que foram decisivos, importantes, estava muito em desvantagem, conseguiu reverter. Ele já está no pacotão. O Corinthians tem mais de um século. Esse é mais um jogo importante que foi ontem à noite, construindo mais um tijolinho lá na história do Corinthians. Achei importante, Pedro, muito importante e foi muito legal para o corintiano. Mas eu vou falar o seguinte, o Vitor Pereira para mim é um baita treinador, o Corinthians se esforçou no mercado da bola para trazer o Vitor Pereira. Acho que tem ideias de jogo interessantes, apesar de não ter colocado em prática no Corinthians até esse exato momento. Só que é aquela coisa, eu acho que o Vitor Pereira, ele é elogiado por essas ideias que ele não colocou em prática ainda no time do Corinthians, né? Um time que tem dificuldades na produção ofensiva e, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta paciência assim com outros técnicos. Será que por conta das lesões que o Corinthians teve aí, lesões musculares, perdeu atletas importantes, várias vezes jogando com jogadores improvisados, Vamp? Você vê que o Paulo Souza passou isso lá no Flamengo, né? O pessoal vem com as ideias de outros continentes, que elas trabalhavam na Europa, tudo, modo de pensar, futebol diferente. As regras são as mesmas, mas o estilo de jogo é diferente. Escalação, eu acho que o Vitor Pereira escala errado, escala mal. Escala mal, não digo nem o trabalho. Escala mal, coisa que a gente elogiou o Dorival, porque chegou, fez o sempre, porque já conhece os jogadores que eu estou aqui. O Vitor Pereira, para mim, ele escala mal o Corinthians. Ontem escalou que tinha que escalar, não tinha pra onde correr, né? Não pode jogar Yuri Alberto e Roger Guedes. Digo, tá bom, mas quem vai jogar no ataque? Outros podem. Né? Escalou que tinha que escalar. Você vê, quando apertou, botou, chamou todo mundo que tem veneno. Cobra tudo com veneno, estava tudo ontem lá. As cobras criadas, né, mano? O William não está mais, né? Lógico, alguns jogadores também precisam melhorar, né? Individualmente e fisicamente, né? Não tem o Paulinho que se lesionou, o William foi embora, o Renato Augusto jogou um partidaço. Será que ele joga de novo no domingo? Ou volta daqui a um mês? O Renato Augusto saiu num jogo, eu achei que era cãibra, ficou 2 meses sem jogar. Mas voltou agora, né? Ele já estava bom para jogar dessa maneira que ele jogou no jogo passado? Eu não sei responder essa pergunta. Mas se tivesse, eu deveria ter entrado para jogar. É isso que eu acho. Eu acho que aí deixa tudo muito claro. E outra coisa, né? Quando você enfrenta arquirrival, jogo importante, você tem que pôr os caras para jogar. Professor, as 3 melhores equipes do país que a gente aponta, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, tem 6 jogadores que são espinha dorsal. O Flamengo tem ali, ó, quando joga Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. É porque o Pedro ganhou uma posição, galera, do Bruno Henrique. Né? O Rodrigo Caio contava. O Palmeiras tem lá Marcos Rocha, o Everton, Dudu, Rony e Rafael Veiga. O Scarpa agora. Tem essa base, o Zé Rafael também. E aí joga o resto. O Corinthians, ele não define essa espinha dorsal. Não define porque também teve muita lesão. Também. Mais do que qualquer outro dos clubes que estão no melhor momento. Mas em decisão, jogo decisivo, os melhores precisam jogar, né? Acho que ficou claro contra o Flamengo. Lá no Maracanã mesmo, a chance era complicada, assim, de reverter, enfim.
remota, jogando no inferno, Sim. mas o Corinthians entrou em campo com o Raul Gustavo na defesa, sendo que tinha o Balbuena no banco. Lógico. Tinha Renato Augusto no banco de reservas. Porque ele estava voltando. Ele mas é enfim, titular absoluto. Mas é jogador de qualidade, né? Então, Jogador Não, tem. que O próprio, potencial aliás, o pra entrar. Fausto fez um belo jogo também. A dúvida aí é... Roger Guedes e Yuri. Quebrou essa coisa também. Os caras estão no banco. Então tem condições para jogar pelo menos parte do jogo. Porque tem aquele que está no banco e não tem condições de jogar 90 minutos. Tudo isso. E pode ser pela idade, ou pode ser jovem, pode ser mais rodado, não importa. Não dá para jogar todo o tempo. Como eu acho, por exemplo, que o primeiro jogo nesse sistema de disputa é muito mais importante que o segundo, claro que não é um prato pronto, pode mudar, mas de uma maneira geral, o primeiro é sempre mais importante, a meu ver. Né? Em situações assim, eu acho que tem que começar com os caras. Sim. Entendeu? Começar com os caras. E depois o cara avalia, ele sabe muito mais do que eu. Esse só aguenta 30 minutos. Eu mudo daqui 30 minutos. Não tem determinação, só pode mudar no segundo tempo, só pode mudar com 10 minutos. Eu mudo com 30 minutos. Eu sei que o Vampeta só aguenta 30 minutos, eu ponho 30 minutos. O Vampeta é o melhor que eu tenho, tecnicamente. É o melhor que eu tenho. Depois muda, aí as pessoas vão entender. Dá para entender, olha, ele poderia continuar com o Bruno, que é o meu titular, até 30 minutos. Depois ele não pode jogar com 10. Ele tem que colocar mais um lá. E quando a batata tá assim, você começa, professor, começa com os melhores, aí quando acabar o gás... Acabou, muda. Troca. Não, mas você tá fazendo o contrário. Começa com os piores. Isso. Quando tá perdendo, entra os caras sem gás pra... Aí quando leva o gol, aí decide colocar os melhores em Se campo. tomar uma trombada nesses 20, 30 minutos com aquele menos eficiente, para os que são mais técnicos, a bagagem fica mais pesada. É isso que eu acho. Já não tá 100% fisicamente. Você vai entrar... Perdendo no jogo, tem que reverter, correr mais, é onde não tem a condição. Talvez tenha tenha essa coisa da opinião pública, de torcida do Corinthians em relação ao Vitor Pereira, tem mais paciência, porque detestavam o treinador anterior. Então, assim, como não gostavam nada do Silvinho, o Silvinho foi derrubado porque a torcida pediu. Pela primeira vez, né? Assim, desde quando eu frequento o Corinthians, eu nunca vi pegar tanto no pé de um treinador que nem pegou no do Silvinho. E é um cara da casa, né? É isso, cara da campeão brasileiro. Joguei com o Silvio, campeão brasileiro, formado na base, eu nunca vi pegar tanto no pé. E já passou cada treinador lá, danadinho mesmo, de ruim, quando eu já estava lá e depois. Mas cada cara, eu digo, pode ser treinador do Corinthians. E aí, como detestava o Silvinho, quem vem depois, o cara que cornetava o Silvinho, ele fica assim, não, eu não vou, já peguei no pé do outro, então... Para provar que o problema era o técnico e não o todo, não o time, então eu vou apoiar esse aqui. Mesma coisa, o torcedor do Flamengo, que está muito bem, claro, mas ele detestava o Paulo Souza. O Dorival, ele está muito bem, mas mesmo se não tivesse, até decidir os títulos, ele vai ter sossego. Aí se chegar e perder todos, vão querer tirar igual tiraram o Renato ano passado. É meio assim, como odiavam muito o outro, agora esse aí... tem um efeito contrário, quando você substitui um cara que é muito querido também. Quem substituiu o Abel Ferreira no Palmeiras vai ter dificuldade. Quando o Muricy saiu do São Paulo, foi difícil para quem veio depois. Ou eles têm que sair por baixo. Sim. Muito por baixo. Por exemplo, se chegar outro se o Abel recebe uma proposta e vai embora para a Europa, outro que vem vai ter dificuldade. Sim. Alguns treinadores que não são estrelados, não os estrelados, né? Não estou falando de Guardiola. Eles até, entre aspas, gostam, porque não pode pegar um grande time, por exemplo, um grande clube, gostam de pegar um time que está na zona do rebaixamento. Qualquer coisa que ele fizer melhor, o cara termina o campeonato na fronteira. Já foi melhor. Sim. Então, entendeu? Não é verdade? Agora você pega o líder, Palmeiras, é isso que você falou. Abel, você não for bicampeão da Libertadores. Vice-líder ou vice-campeão. Menos do que o outro fez. E se liga só, a gente tem aqui os números, a nossa produção separou os números do Silvinho e do Vitor Pereira. São basicamente idênticos, tá? Negócio assim impressionante. Vitor Pereira, 44 jogos, 18 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, 51 gols marcados, 39 sofridos. Vitor Pereira no Corinthians, tá? Agora Silvinho, 43 jogos, né? Um a menos aqui comparado com o Vitor Pereira, 16 vitórias. O Vitor Pereira tem 18, 14 empates, o Vitor Pereira tem 13 e 13 derrotas, a mesma quantidade de derrotas do Vitor Pereira. 40 gols marcados e 42 gols sofridos. O retrospecto do Silvinho, a comparação dos dois técnicos. Qual que tá o saldo de gols do Silvinho? -2. -2 e o do Vitor Pereira? Do Vitor Pereira...
51 gols marcados, 39 gols sofridos. É bem melhor. 12. Quer dizer, o desempenho é melhor, mas o elenco é muito melhor, ainda que com as lesões do Vitor Pereira em relação do Silvinho. E lembrando que o Silvinho também pegou no meio de temporada, o Vitor Pereira também com mais pressão, como qualquer trabalho. A diferença é que um ficou 9 meses e o outro 6. E um detalhe também, né? Eu acho o Vitor Pereira melhor que o Silvinho, até porque já tem uma carreira mais experiente longa, também, isso, claro. Mas o Silvinho não pegou o Campeonato Paulista. Também. Ele fez 3 jogos só no Paulista. O Vitor pegou uma parte do Paulista. Perdeu muitos clássicos. Aí que tem Paulistão no meio que tudo seria é comparável. favorável. O Silvinho que recusou a proposta do Ceará, né? Sim. E, de novo, nessa questão profissional, tem questão familiar, tem pessoal de cada um. É isso que para mim que falou o Bruno. Dá para comparar algumas coisas, sim, mas é incomparável dizer, e essa questão do Paulistão em relação aos números é fundamental, é outro nível de campeonato, embora o Vitor Pereira tenha estreado em um clássico contra o São Paulo no Morumbi, né? É diferente do trabalho do Silvinho, né? Até no caso ele tinha começado e perdeu um jogo e foi demitido por conta disso, não pela derrota em Itaquera contra o Santos, mas pelo conjunto da obra, o desgaste, ok. Mas sim, o elenco que teve o Vitor Pereira, ainda que depauperado sobretudo por lesões, é muito melhor do que aquilo que tinha o Silvinho. O Silvinho fez muito mais do que eu esperava. Embora não fosse um grande trabalho, eu entendi a demissão dele naquele momento, mas ainda acho que o Vitor Pereira, embora semifinalista da Copa do Brasil, bem no Brasileirão, né? E perdeu para um baita time num momento maravilhoso que é o Flamengo, como aliás disse o Filipão ontem, a gente vai falar já sobre isso. Pô, eu joguei atrás porque é o Flamengo, e é esse Flamengo fantástico, sensacional de novo. Mas assim, o Vitor Pereira para mim ainda está entregando menos do que poderia.